Amém? Quero abrir com vocês Mateus 11, versículo 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. E lá está escrito assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém, igreja? Hoje eu quero falar sobre a importância do descanso da alma. O descanso da alma. Estou falando quando você for morrer, não. Estou falando aqui, o descanso da alma. E eu quero já adiantar que você não encontra isso nas religiões. Nós temos uma alma perturbada, e isso é fruto da incredulidade, do abandono a Deus, de Deus, da culpa do pecado, dos erros cometidos contra Deus e contra o próximo, do orgulho, da altivez. E você não vai encontrar isso nas religiões. Isso é fruto de um caráter deformado. O resultado disso é que as igrejas estão cheias. As religiões mais diversas recebem hoje milhares de pessoas desorientadas. As clínicas de psicanálise estão lotadas. Tudo isso para tentar buscar algo que o mundo não pode oferecer. Que a religião, ainda que prometa suprir, não consegue chegar nem perto, ou que as riquezas deste mundo não podem comprar. Tem muita gente rica, meus irmãos. A vida é vazia e não sabe onde procurar o que vai satisfazer o seu interior. Que coisa triste, igreja, é você ser vazio, oco por dentro. Uma pequena lista, né? Então, culpa do pecado, sente medo da morte, a busca incessante por aceitação, pelo sentido da vida, religiosidades em vida, feridas abertas, traumas, ansiedade, doença da mente, fobias, síndromes, burnout. Meus irmãos, já pensou? Quanta gente está encostada porque a mente está doente. Fobia, síndromes, burnout, é um esgotamento mental. Essa é a doença desse século, meus irmãos. As pessoas estão cansadas mentalmente. O corpo funciona, mas a cabeça, meus irmãos. E hoje eu estou na frente dessa casa e eu tenho que te contar e eu quero te ensinar a alcançar a libertação de todas essas coisas, porque você tem que ser liberto. Para que você tenha uma alma descansada, você precisa se libertar dessas coisas. E por incrível que pareça, é justamente em todos esses meios, e em todos esses sentimentos que hoje, né, que batem na nossa casa todos os dias, porque, pode falar a verdade, é uma luta atrás da outra. Ou só na minha casa é assim? É uma luta atrás da outra, ou não? Desafios no mundo material, no mundo espiritual. E até eu chegar aqui nesse momento para falar sobre isso, nessa noite, pode crer, meus irmãos, que eu vou te falar, que já recebi de Satanás todas as críticas, todas as bofetadas,
e tive que enfrentar e passar por cima de muita coisa para falar sobre a alma descansada, o descanso da alma. E tive que enfrentar tudo para hoje ensinar que nós devemos aprender com Jesus a andar sobre as águas, como pessoas que, como Ele, porque Ele foi crucificado também, fizeram dele, meus irmãos, o que quiseram. Além dos escárnios, açoitaram, bateram, até a cruz, a crucificação foi um caminho mesmo, um caminho de horror. Aqueles que deveriam honrá-lo, que disseram ser seus amigos, viraram as costas, gritando, crucifica, crucifica. E Paulo, ele diz que nós somos como ovelhas, levadas ao matadouro o dia todo. Então, Jesus foi levado como ovelha para o matadouro, como ovelha muda, e não abriu a boca. Mas tem um segredo em Jesus, porque ele enxergou o caminho pelo qual ele teria que passar, mas Isaías 53, 11, a parte A, diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Em Gênesis 2, no versículo 1, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado, que dia, meus irmãos? No dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Então Deus tem um dia que ele descansou. É o dia de Deus, o dia do descanso, de toda a sua obra que tinha feita. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Meus irmãos, o que significa esse 7º dia? Além disso, em Levítico, como em Êxodo, nós encontramos até que se podia plantar durante 6 dias, 6 anos, e no 7º deveria se descansar. Em Levítico 25, versículo 3, 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Em Êxodo, fica um pouco antes, mas eu inverti. 23, versículo 10. 6 anos semearás a tua terra. Aqui é 6 anos. E recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem que comer o teu sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Ainda no capítulo 23, versículo 12. 6 dias fará a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos, e aqui vem uma coisa importante. Do nome de outros deuses, nem vos lembrareis. Então, começa a notar que essa parada não é simplesmente para descanso do corpo físico. Ele dá uma recomendação: vocês não podem se lembrar de outros deuses, dando aqui uma conotação espiritual a essa ordem. Nem se ouça de vossa boca. A pergunta que não quer calar é o que é que Deus está querendo dizer e ensinar quando lemos todos esses textos. Veja que o momento exato onde Deus começa esse assunto é em Êxodo, onde o povo caminhava em meio do deserto. E o deserto, para nós também, meus irmãos, é uma figura. É uma figura do mundo atual que nós estamos vivendo.
Nós estamos espiritualmente num deserto. Este mundo é um deserto onde o povo anda erradamente, onde o povo não se sacia, onde tem escassez de tudo. Mas, se você olhar, era um momento de escassez das coisas básicas necessárias. Por exemplo, Israel tinha falta de alimento, onde Deus decide dar o maná. Israel não tinha o que beber. E Deus mandava bater na rocha e saía água pura. Então Deus ele decide cuidar do seu povo, mas a ordem é que no dia sexto eles colhessem para os 2 dias, pois o 7º dia era de descanso. E ali começou para o povo a ordem de descansar. Você tem que ter descanso. Em Êxodo 16, 23, está essa passagem, respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso. O que é amanhã, meus irmãos? Repouso. O santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio, e o que quiseres cozer em água, cozeio em água, e tudo que sobrar, separai. E o que tem que fazer, meus irmãos? Guardando para amanhã seguinte. Então guarda um pouco para amanhã. E algumas pessoas eram meio teimosas e incrédulos, porque em Êxodo, nesse mesmo capítulo, versículo 27, ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. E a pergunta é: por que não encontraram nada? Êxodo 16, 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Simplesmente não obedeceram a Deus como deveriam ter feito. E se você quiser ter sossego para a alma, o princípio é guardar os mandamentos do Senhor. Se você não guarda os mandamentos de Deus, você já é perturbado por si só, porque você não confia em ninguém, não confia em nada. E inclusive no Criador você não confia. Então algo deu errado aqui, por eles não darem ouvidos à voz do Senhor. Então o dia de descanso era importante para o povo de Israel como ordem de Deus. Então Deus disse: descansai. Porque a vontade do Senhor era que o povo parasse naquele dia. E por que ele tinha que parar? Tinha 2 razões: para relembrar as obras que ele fez. Era isso que o povo tinha que parar. Não era para descansar e ficar deitado numa rede. Mas quando você para nesse momento que Deus ordenou, você tem que estar fazendo uma coisa. Porque Deus também nunca parou, meus irmãos. Ele continua trabalhando até hoje. Nós temos um Deus que trabalha. Mas ele também diz para nós: você tem que parar para fazer uma coisa. Começa a relembrar as minhas obras. Em Êxodo 20, versículo 8, lembra-te, então é para lembrar, do dia de sábado para o santificar. Então, do que eles tinham que lembrar? Primeiro, do dia da criação, em Êxodo 20, versículo 8 ao 11. E se você olhar, Deus criou e descansou. No versículo 11 ele fala assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui em Êxodo, eles tinham que lembrar. A ordem era que eles lembrassem do dia em que Deus criou todas as coisas e abençoou o dia dele na criação. E por que isso é importante, meus irmãos? Lembrar que Deus é um Deus criador. Mas tem um outro dia que eles precisavam relembrar. O dia da redenção. E isso está em Deuteronômio 5, de 12 a 15. Quando Deus libertou o povo do Egito. Então eles tinham que lembrar 2 coisas. A ordem é a criação e tudo que foi criado, as obras de Deus. O dia em que Deus concluiu a sua obra. E aqui ele diz: você tem que lembrar o dia que eu te libertei do Egito. Capítulo 5, versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e braço estendido,
pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, qual que era a vantagem do dia de sábado? É que a gente ia parar para lembrar que Deus é um Deus criador e que é um Deus libertador. Amém, igreja? Deus é um Deus criador e Deus é um Deus libertador. Então, o descanso da alma nada tem a ver com fugir e sair deste mundo que nos agride, mas o objetivo é relembrar de tudo que Deus fez, faz e fará por nós. Então, Jeremias, ele é um profeta de Deus. E ele passa momentos terríveis. E dele vem as Lamentações de Jeremias. Foi um livro escrito, quando ele viu a queda de Jerusalém. E justamente desse povo que esqueceu desse mandamento do dia 7º, e se esqueceram do Senhor, e por tudo isso, sobre o povo vieram aquelas atrocidades. E é isso que eu estou dizendo aqui, se você esquecer de Deus, prepare-se, porque ninguém vai prestar socorro no dia da angústia. Você não tem um fundamento debaixo dos teus pés, e simplesmente você é prole fácil para o diabo. Então veio a morte. Sobre o povo vieram a fome, a morte, a destruição. Veja, igreja, que a razão de muitos crentes hoje estão cansados na alma é porque, de fato, eles perderam o princípio de Deus. Eles se esqueceram que Deus é um criador e que Deus é um Deus libertador. E o pior que Jeremias viveu foi com o povo sendo submetido à escravidão, exilados, longe da terra que Deus havia dado no dia do descanso. O que Jeremias fez para manter em pé? O que ele fez? Ele relembrou. E esse é o convite. Em Lamentações 3, ele convida o povo para sair desse pecado. Em Lamentações 3, ele convida o povo para sair do pecado. E no capítulo 3, versículo 21, o que ele escreve? Vamos ler junto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso é o sábado. Trazer à memória o que me dá esperança viva. Então, isso aqui é o maior problema de uma alma vazia. Ele se esquece do seu Criador, ele se esquece do seu Redentor. E aí, versículo 22 fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua... O que você tem que lembrar, meus irmãos? Grande é a tua... Deus é um Deus fiel. Ai de você se você esquecer isso. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, você que não entendeu a necessidade de estar aqui hoje, por que eu vou para a igreja? O que eu vou fazer no culto? Meus irmãos, no culto você não vem para satisfazer seus desejos, nem suas vontades próprias. No culto você vem para você poder relembrar aquilo que te dá esperança. Você vem aqui para dizer: eu sirvo a um Deus fiel. Nós acabamos de cantar. Deus fiel. A gente cantou tão isso, mas você só cantou de boca para fora, porque você não se lembra da fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Então você agora tem que entender por que nós estamos aqui. Por que você está cansado? A alma vazia. Mas eu noto que as almas estão cansadas. Eu noto que vocês estão cansados. Essa semana eu fiz a pergunta para um dos meus filhos: filho, o pai não está sendo muito cafona e não está muito brega a live de sexta-feira? Por que vocês não assistem?
E aí a resposta foi, pai, é porque na sexta-feira todo mundo quer descansar. Todo mundo quer na sexta-feira fazer uma coisa legal. Sair, namorar, em restaurante. A sexta-feira é um dia para nós aproveitar, pai. Eu falei, e se eu parasse de fazer o culto na sexta-feira? E liberasse os irmãos tudo para fazer o que quisesse. E sabe o que é quando você libera? Você, ao invés de gerar energia espiritual, vida com Deus, alegria, quando a igreja toma distância do ensino, a alma não tem força, ela fica vazia. Porque se eu fizesse um culto aqui na igreja, os irmãos não viriam. Viriam os primeiros dias, mas depois não viriam mais. E nós não entendemos que quando nós não guardamos os mandamentos do Senhor, o que nós vamos ter? Fome. E pode ser fome espiritual, que redunda em morte, tragédia. Imagina, meus irmãos, que tem crentes que por dentro estão vazios, sem saber qual é a direção, o que fazer para preencher a carência da alma. Mas se você está aqui hoje, comigo agora, você tem que aprender com a Bíblia. Você está aqui para relembrar, para trazer a memória, para colocar no seu coração, eu sirvo um Deus fiel, eu sirvo um Criador, eu sirvo o meu resgatador. Deus é grande em misericórdia, Deus é grande em poder. Agora a pergunta é, pastor, como é que pode então? Deus manda que o povo plante 6 anos e no 7º ano não é para plantar. E aí você vai me perguntar, mas tem um 8º ano. Se eu não plantei no 7º, o que eu vou receber no 8º? O que nós vamos comer no 8º ano? E é isso justamente a sua preocupação, você já notou? Que é por causa disso que você não tem sossego, porque você está sempre um passo além de Deus na sua vida. Você está sempre um passo à frente pensando, e amanhã? Você não está pedindo o pão de cada dia, mas você está pedindo o pão de amanhã. E se o povo de Israel não fosse plantar no 7º, 8º, significaria que não teriam provisão? E Deus dá a resposta no seu próprio nome. Sabe qual é um dos nomes de Deus, meus irmãos? O nome que foi dado a Abraão e a Isaque no Monte Moriá. Quando Abraão ia perdendo seu filho porque obedeceu a ordem. Sabe qual que é o nome de Deus, meus irmãos? Qual que é o nome de Deus? Jeová Jirê. E o que é Jeová Jirê, meus irmãos? Se vocês não sabem, é por isso que vocês estão longe. Porque Jeová Jirê, sabe o que significa? O Deus da provisão. Meus irmãos, quando você para relembrar a grandeza do seu Deus, que Ele é fiel, que Ele é grande em fidelidade, misericordioso, não importa o dia de amanhã, importa é que Deus, Ele é Jeová Jirê. Eu não estou vendo o dia de amanhã. Glória a Deus, sendo evidente. Se você pudesse ver o dia de amanhã, eu ia te consultar. Fala assim, fala para mim como é que eu vou estar amanhã. Ainda bem que o crente anda todos os dias na ciência, na promessa de Deus. Isso é amanhã. Mas a promessa cumpri hoje na minha vida, porque o justo viverá pela sua fé. Só que você não crê no Deus da provisão. Você crê na sua própria força. Por isso que você não precisa se alimentar dele. Porque quem é Deus? Veja que
de você para o mundano, a diferença é muito pouca. A diferença é que o mundano está em casa e você está aqui, mas o vazio é o mesmo. Jeová Jirê, o Deus que provê. Agora, o maior objetivo desse descanso é que Deus queria apontar, Deus queria ensinar o povo que eles deveriam descansar no dia em que Ele mesmo descansou. Então, não é no dia de amanhã. Você não tem que descansar no dia de hoje. Você tem que descansar no mesmo dia que Deus descansou. É o dia que Deus descansou. Eu tenho que conhecer esse dia. Porque esse dia é que me traz sustância. É esse dia que me levanta a cada dia. É esse dia que te pôs de pé. É esse dia que provou para você que Deus é o Deus de toda provisão. É esse dia, meus irmãos. Qual foi esse dia? Esse dia foi o 7º dia depois da criação. Que dia? Esse dia foi um dia perfeito, completo. E se Deus vive nesse dia, e Ele vive nesse dia até hoje, isso eu já disse que não significa que Ele não fez nada e não fez mais nada. Porque Deus está 100% ativo em tudo o que Ele disse e tudo que Ele prometeu se cumpriu. Ele é fiel e atua na sua palavra. O seu plano com a criação, o seu plano com o homem é infalível. E todo o tempo dele, presta atenção que eu vou te falar, todo o tempo de Deus é dedicado a cada um de nós que nos achegamos a Ele. Deus tem todo o tempo nas suas mãos, para você e para mim. Deus mantém no descanso por nossa causa. Foi por causa de nós que Ele descansou. O dia de Deus, eu não entendo. Eu não consigo entender isso. Quando nós vamos encontrar o descanso, nós vamos encontrar o descanso no dia do Senhor, onde Deus completou o seu plano. Quando? Hoje e amanhã e na eternidade e por toda a eternidade. E por isso eu comecei lendo as palavras de Jesus quando Ele disse: vinde a mim. Quando você vai a Jesus, você encontra o dia do descanso de Deus. Então, o que é o segredo para a vida cristã? O segredo para a vida cristã é estar em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu estou no dia de Deus. No dia do descanso. E Jesus disse: vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. Que alegria, meus irmãos. A minha alma sossegada. Eu fiz sossegar a minha alma. Deus está acima do tempo, amados. No descanso do dia perfeito. E quem aceita Jesus, nós aceitamos Jesus. E você fala: pastor, mas eu estou sofrendo cada coisa que o senhor não consegue imaginar. Meus irmãos, ainda que você viva neste mundo de atrocidades, é cidadão de uma realidade muito mais elevada do que os homens podem enxergar. Você é cidadão do reino celestial. Então nós estamos com os pés aqui na terra, mas com os olhos naquilo que nos traz esperança. Por isso que, meus irmãos, é dia de sábado, é quando você coloca o seu coração nas coisas de Deus e começa a pensar, não como o mundo pensa, mas começa a pensar com a cabeça de uma mente transformada e renovada, a metanoia.
um homem mudado e transformado que entende as coisas de Deus, porque o Espírito Santo que está em nós nos revela todas essas coisas. A grandeza de Deus, a fidelidade de Deus, a palavra de Deus. Então nós estamos de pé na terra, mas os olhos naquilo que nos traz esperança. O que para você é o descanso da alma? É confiar na palavra de Deus, é se agarrar, é segurar no que Ele disse, é viver a vida que o Senhor desejou para os homens. Então, nessa noite, se agarre em Deus com todo o seu coração. E eu preciso te mostrar em quem você pode encontrar o descanso para a sua alma. Então, não guardamos mais dias, isso aí não. Nem rituais do Antigo Testamento. Mas os mandamentos são os mesmos. Todos os dias, e principalmente quando estou aqui reunidos, relembramos do Deus da criação e da libertação do Jeová Jireh. Então, eu não tenho mais rituais cansativos do Antigo Testamento, eu nem posso mais ser julgado por entendermos que tudo se cumpriu em Jesus. Mas tem pessoas que querem te trazer de volta aos costumes, às coisas, e você fica numa religião cansativa. Em Colossenses 2,16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E o sábado não estava mais para os homens, mas os homens estavam para o sábado. Isso foi o próprio Jesus que disse. O sábado era para o seu descanso, mas vocês usaram esse dia para si próprio, para vanglória. Vocês não descansam no Senhor, vocês descansam em suas próprias forças. Ai do homem que confia nas suas próprias forças. Ai do homem que não coloca no Senhor a confiança, meus irmãos. Então, quando a religiosidade se tornou alvo em si, sem até a necessidade de Deus, ele diz regra sobre regra, preceito sobre preceito. Isso são palavras de Jesus em Marcos 2, 27 a 28, acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Então, o descanso de Deus foi estabelecido por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do... Então, a religião pagã entre nós, ainda que tenha capa de evangélico, mas nada se difere dos fariseus, ela te impõe a servidão, a serviços. Ela cansa e, por fim, mata. E tem muito líder religioso com sangue nas mãos, porque impõe sobre os fiéis um culto sem a presença de Deus, onde você é obrigado a fazer tudo o que nasceu no coração de um louco obstinado por poder e domínio, que, aliás, são as características do próprio Satanás. Satanás, ele quer te ocupar. Ele realmente, eu acho, se tem uma coisa que a Igreja Universal faz certo, mas imitando aquelas religiões pagãs, eles fazem o culto dos encostos, para tirar o encosto. Eu acho que é isso que é uma coisa que até se salientar, meus irmãos, porque o que tem de crente com encosto, meus irmãos, quando tem uma religião sem Deus, quando a religião é sua, isso é um encosto. É uma característica do próprio Satanás. Tira a centralidade de Jesus, tira a centralidade daquele dia maravilhoso e ordena você a uma prática cansativa. E por isso que vocês estão cansados. Você vem para ouvir a palavra, ai, meu Deus, agora a pregação. É o próprio inimigo agindo no seu coração. Meu Deus, tem que ouvir esse cara falar 40 minutos. Você não precisa. Você pode vir no próximo domingo, traz um tampão de ouvido. Ou fica no celular. Então, um tampão de ouvido. Aí você não me escuta.
Mas Deus está falando. Ele está falando com você. Ele está dizendo que se você quer descansar na sua alma, você só precisa de Jesus. Porque no meio da tormenta, ainda que pareça que ele está dormindo, quando ele acordar, meus irmãos, e levantar a sua voz e dizer, acalma a tempestade, você vai dizer, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não tenho outro conselho para você. Sabe por quê? Porque dentro da sua alma, você está irrequieto. Ou você está cansada. Você está cansado. A sua vida está vazia. É um crente de depressão, depressivo. Ansiedade. O que tem de crente tomando medicamento antidepressivo, meus irmãos? Fobias, síndromes, alma perturbada. Se você vive debaixo do encantamento de feiticeiros, dos videntes do mundo gospel, porque o resultado da feitiçaria é que ele não te liberta, ele te escraviza. Encantamento. São encantadores. Sabe o que o encantador faz com você? Ele te hipnotiza. Ele anula a sua mente. Você não tem mais condição de pensar. E sabe o que é mais? Esses gurus, eles se tornam escravos, porque uma vez que você consulta, você é obrigado a voltar nele, não em Jesus. Mas deu certo uma vez na sua vida, o que eu falei? Então amanhã você vai ter que voltar aqui. E eu vou te cobrar dinheiro. Eu vou cobrar em reais a consulta para tirar o encosto da sua vida. Eu vou tirar o encosto na base do real. Quanto mais você me der, feliz serás. Então, no mundo gospel, as pessoas estão predizendo o bem-estar temporário que te escraviza. Porque você é obrigado a sustentá-lo, e ao invés de relembrar o descanso do Senhor, ele faz que você relembre do seu próprio poder. Aqui tem milagres. Aqui eu expulso Satanás, eu não corro. Meus irmãos, é Beelzebul expulsando o capeta do outro. Isso é verdade. É em troca de uma areia consagrada, ou, meus irmãos, uma água benta, um óleo ungido, que é impossível você ungir com óleo. Óleo com óleo, como é que você vai ungir óleo com óleo? E as pessoas caem nisso. Elas preferem isso porque isso traz para ela uma lembrança mentirosa de Deus. Porque Deus nunca te ordenou a fazer isso. Nunca mandou você passar em cima do sal grosso. Nunca mandou você correr atrás da sua vida você mesmo, do seu jeito. Ele nunca te disse isso. São bruxos evangélicos. Bruxaria. Aí fica perturbado. Aí o crente não tem sossego, o que ele faz? Ele tem que procurar os profissionais. Ele acha que consultando um profissional vai aliviar a carga do seu coração. Mas se essa pessoa não te conduzir a Cristo, o que está acontecendo de fato? Ele está tampando o sol com a peneira. Ele está remediando o que não pode ser remediado. Porque nós não remediamos o velho homem. O velho homem tem que morrer e nascer um servo de Deus. Então essas coisas não te levam a Jesus Cristo e nem apontam para a morte. Não apontam para o dia do descanso de Deus. Você está procurando o seu próprio dia de descanso. Vai se dar mal. Se você não me ouvir, você vai se dar mal.
Ah, pastor, você está rogando praga? Tô! Porque a praga já foi rogada, meus irmãos. Porque todos aqueles que foram para o deserto morreram por causa de incredulidade. Não entraram na terra de Canaã. Então você quer uma solução, você quer se recuperar do seu passado, e alguém que não te aponta a Cristo, mas aponta o seu futuro. E posso te dar um conselho? Eu vou te dar um conselho. É só um conselho, porque eu não posso fazer isso por você. O conselho é: saia daí, desse meio, agora! Saia! E qual que é o diagnóstico pastoral? Eu tenho um diagnóstico pastoral. Eu tenho uma receita pastoral para você nessa noite. O pastor dessa casa está dizendo: corra! Vá depressa! Ande logo na direção de Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso resgatador. E nessa noite se entrega a Ele. Entre no dia em que Deus descansou. E foi nesse descanso que Deus descansou naquele dia. Lembra que Israel tinha que descansar no sábado e relembrar o dia da criação e da redenção? Jesus morreu na cruz. E quando Jesus morre na cruz, ali nasce um novo homem, uma nova criação. Não do primeiro Adão, mas do Adão perfeito. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Nós somos homens e mulheres transformados. Nós renascemos em Cristo. Espiritualmente falando, não, eu no completo. Ali nasce um homem, ou seja, o dia onde tudo se fez novo na minha vida é o dia da nova criação. Onde Ele soprou na primeira vez o sopro na narina dos homens, Ele sopra o seu Espírito no nosso coração. A vida está em Cristo Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a vida dos homens. O dia da redenção e da criação estão em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Ele soprou, Ele fez do meu coração antigo um coração novo. E o que eu tenho que lembrar, meus irmãos? Eu tenho que lembrar de Jesus. Eu tenho que lembrar da sua redenção. Eu tenho que lembrar do dia de descanso da minha alma, é saber que eu fui criado por Deus e que agora eu estou em paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E esse é o nosso sábado, descanso para a nossa alma, porque em Hebreus 4, versículo 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Oh, glória a Deus! Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Em Hebreus 4, versículo 3a, nós, porém, que cremos... Vamos repetir isso comigo? Nós, porém, que cremos... entramos no descanso. E sabe o que fala em Romanos, capítulo 5, versículo 1? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Deus, quando Moisés intercede pela presença de Deus, é essa a resposta. Em Êxodo 33, versículo 14, olha que Deus fala para Moisés: e respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei
Meus irmãos, você quer viver no descanso da sua alma? Você tem que saber que Deus está com você todos os dias. E isso se cumpre em Jesus, porque em Mateus 28, versículo 20, a parte B, lá no finalzinho, eis que eu estou convosco todos os dias até... Irmãos, antigamente a gente cantava uma musiquinha. E a musiquinha era mais ou menos assim. Se Cristo comigo vai, o problema é que você hoje está indo sem Cristo. Você está sozinho. Você está sozinho. Você é um crente de si mesmo. A sua fé é em você mesmo. Eu quero concluir. Hoje o Senhor falou com você, eu tenho certeza. E mais uma vez Ele apontou para tudo que você insiste em não entender. Por isso nem interesse em Deus e muito menos nas religiões você tem. Sua alma está vazia, nada pode satisfazer a sua sede, a sua fome, mas hoje é o dia de você resolver isso. É dia de entrar no descanso de Deus. O que nós vamos comemorar daqui a pouco é inútil você tomar Santa Ceia. Ah, mas eu tomo ceia porque eu sou batizado. Eu não estou falando de batismo. Eu estou falando do dia do Senhor, é o que você, do descanso de Deus, é o que você vai comemorar ali. Deus de toda provisão. Então, para de correr. Para de querer garantir sua vida. Não confie nas riquezas, no dinheiro, nas promessas falsas de quem só quer te escravizar. Confessa o teu pecado. E hoje é dia de trazer à memória aquilo que te traz esperança. É dia de lembrar que você serve um Deus provedor. Estou falando de arroz e feijão. Também. Mas a provisão dele foi: hoje eu tenho livre acesso no Santo dos Santos. Eu posso entrar na presença de Deus, porque o caminho se abriu. Lembrar do dia da criação, o dia que você nasceu de novo, o dia que você foi redimido. É dia de lembrar da vitória da cruz. E talvez você esteja cansado. Cansado por dentro. Não é o corpo, é a alma. Cansado da luta. Cansado da culpa. Cansado de correr sem saber mais para onde ir. Eu quero te dizer que Jesus conhece você. E Ele sabe o que pesa sobre os seus ombros. E hoje Ele está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. E não é religião, não é terapia, não são respostas fáceis. É Ele. Somente Ele. É Jesus. Ele é o descanso. Ele é o verdadeiro sábado. Ele é o dia onde Deus descansou. A nova criação, a redenção perfeita. E Ele não te cobra nada. Ele só pede nessa noite: venha a mim. Igreja Logos, venha a mim. É isso que Ele está dizendo. Venha como está. A minha presença irá contigo, diz o Senhor. E eu te darei descanso. Então feche os seus olhos e vamos orar rapidinho comigo essa oração. Eu vou orar e vocês repetem. Senhor Jesus, eu preciso do teu descanso. Eu preciso do descanso para a minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, creem em Jesus. Quem crer em Jesus viverá. Para de andar debaixo de uma mochila cheia de
coisas que você foi colecionando no resto da sua vida que você tem que jogar fora. E vamos servir Jesus com alegria. Amém, igreja? E quando você for cear comigo agora, você vai cear dentro dessa condição. Se você não tiver descanso na sua alma, deixa a ceia passar. Mas se você creu na palavra que Deus é o Deus da provisão, você creu no dia do Senhor, então eu te convido a participar da ceia, independente do que aconteceu hoje, o que aconteceu semana passada. Vamos voltar e vamos relembrar. Eu nasci de novo e Ele me redimiu. Amém, igreja? Então, quem quiser tomar ceia, vem aqui.